Olá, sejam muito bem-vindos a mais um VetCast da Petsanos. Hoje o nosso convidado é o Dr. João Paulo Albuquerque, médico veterinário, especialista e cirurgião em ortopedia veterinária. Eu tenho certeza que teremos hoje aqui um conteúdo incrível, onde a gente vai estar esclarecendo muitas dúvidas e trazendo muito conhecimento para você que está aí do outro lado. E, doutor João Paulo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. E eu queria começar fazendo a seguinte pergunta: o porquê, dentro de tantas especialidades na medicina veterinária, você optou pela ortopedia? Bem, é um prazer estar aqui nesse podcast que traz muito conhecimento para a área da medicina veterinária, né? E assim, para mim a ortopedia apareceu realmente na época da graduação. O primeiro contato realmente que eu tive foi na Universidade Federal do Piauí, onde eu fiz graduação. No curso, a gente conseguia ter contato com a parte de cirurgia e apareceu um paciente, um filhote canino, nunca vou esquecer, a minha primeira cirurgia foi um fêmur, né? Então, assim, era um paciente que tinha uma fratura por um trauma de alto impacto, e aí na disciplina de técnica cirúrgica mesmo, dentro do curso de graduação, eu tive o primeiro contato lá no 5º período com a ortopedia. Quando no meu estágio supervisionado, eu trabalhei também um pouco com reabilitação e ortopedia equina. E durante a minha volta, né, para o estado do Ceará, eu fiz mestrado e graduação fora do meu estado. Quando eu voltei para o estado do Ceará, tinha-se uma demanda. Eram técnicas cirúrgicas que eu tinha tido um pouco de contato durante a graduação, mas que eu sentia que poderia aprender mais sobre aquela área. Então, surgiu uma oportunidade, eu fiz uma prova e passei para fazer o aprimoramento em ortopedia, no qual eu trabalhei no hospital público aqui da Prefeitura de Fortaleza, e assim a ortopedia apareceu na minha vida. Eu me encantei desde o primeiro momento. Então, foi bem aquele primeiro amor. Foi. Na cirurgia começou realmente, na parte de cirurgia eu me apaixonei, e aí a parte clínica apareceu muito, até por conta do programa de aprimoramento, e puxou também muito para o intensivismo, porque os pacientes ortopédicos, eles são pacientes que vêm em estado grave, geralmente por conta de um trauma. Então, acabou puxando muito para uma área que eu já gostava, de emergência e intensivismo, e a ortopedia acabou agregando a esses conhecimentos, né? Dessa demanda que você falou, que geralmente os animais que chegam já são com traumas, mas dentro dos seus atendimentos, você recebe mais animais já em estágio crítico, que já procura o ortopedista, ou geralmente eles são encaminhados por um clínico? Você consegue mensurar isso? Tem essa diferença? Sim. Hoje, com o passar do tempo, eu percebo que tem vindo mais pacientes encaminhados do clínico, né? Então, assim... É uma realidade nova também. É uma realidade nova, e eu acredito que tem sido formada uma grande parceria de clínico e especialista. Então, os pacientes que são hoje atendidos dentro da ortopedia, a gente tem pacientes que são traumatismo, politraumatismos, tem as desordens de aprumos e tem as desordens ortopédicas patológicas. Basicamente, de uma forma geral, lógico que a ortopedia é o mundo, a gente tem a parte de coluna, tem a parte de ligamentos e tudo, mas hoje, basicamente, são as fraturas e as doenças articulares que são o maior insumo da ortopedia. Dentre as fraturas, a gente tem as fraturas por trauma doméstico ou por traumas que acontecem dentro de casa, e as luxações também, e tem os traumas de atropelamento, né? Como é que você diria que o tutor, por exemplo, o que é que ele, numa análise ali do dia a dia, na rotina, o que é que ele observaria no pet que não fosse comum e que ele pudesse identificar? Olha, eu acho que o meu pet, ele tá com alguma... tá diferente ou com algo estranho e eu queria levá-lo ao médico veterinário.
qual seria a especialidade? Vamos lá, ortopedia. Você, como ortopedista, quais seriam esses sinais clínicos que o tutor ele vai olhar e vai dizer, olha, eu acho que esse caso aqui seria um ortopedista. Pronto, é. De início, eu não posso deixar de comentar para a gente trabalhar com a parte preventiva. Então, Certo. todo animalzinho, ele deve, pelo menos uma vez ao ano, passar por uma avaliação ortopédica, porque nós trabalhamos com a prevenção. Então, se eu conseguir ter um acompanhamento ortopédico desse paciente uma vez ao ano, eu vou ter o histórico clínico dele e eu vou conseguir diagnosticar melhor as patologias ortopédicas, né? Partindo desse princípio, Certo. nós temos algumas características que podem te levar a procurar um ortopedista. Os traumas, já não tem como a gente definir, então, assim, é de cara procurar realmente um especialista para que o diagnóstico e o tratamento seja eficaz, né? Então, traumas é a gente procurar diretamente a parte da ortopedia. Lógico que o tratamento de dor, tudo isso pode ser feito pelo clínico inicialmente, mas aí é por isso que vem, então, essa parceria. Outro fator dentro de casa que nós podemos observar são as modificações dos comportamentos dentro de casa. Então, aquele paciente que ele costuma dormir na cama com você, subir a escada, subir a caminha, e hoje ele nota-se que ele está com uma dificuldade maior de fazer esses certos tipos de atividade, são pacientes que têm indicação de procurar um ortopedista. Outro fator que é importante também é a questão da claudicação, mancar. O fator principal, né? Observa que esse paciente está com algum grau, algum nível de claudicação, de manquidão, né? Procura um médico veterinário, um especialista, para tentar diagnosticar e tentar viabilizar o melhor tratamento para aquele paciente. E também eu acho que tem algo, eu lembrei agora da minha cachorrinha, que as crianças acabam brincando muito com ela e ela sempre foi muito dócil, sempre gostou de ficar no colo. E a gente começou a perceber que toda vida que a gente ia colocar ela no colo, ela reagia de uma forma agressiva. E aí a gente começou a perceber que aquilo não era normal, né? E quando ela passou por uma avaliação clínica, isso principalmente em relação às crianças, né? Quando a gente tem crianças que lidam ali muito com os pets, na hora que eles pegavam e colocavam ela no colo, eu acho que de certa forma machucava, doía. Então esse também, eu me lembro que foi pra gente um sinal de alerta, né? E o que seria assim, meios preventivos. Mas eu tinha uma perguntinha antes de você responder isso. Se tem algo em relação às raças. Raças que específicas que têm uma predisposição a apresentar esse problema. E nesse caso, lógico que você não vai falar todas, mas de uma forma geral. Sim, Eu sim. acho que Tanto nas raças quanto nas espécimes, a gente tem algumas especificações de patologias ortopédicas mais comuns, né? Então, é sabido que cães de grande porte, como o Rottweiler, pastor alemão e algumas outras raças, que têm um grande... Golden, né? Isso, o Golden Labrador, alguns Collie, que tem algum aumento também em função de hormônios e até mesmo a nutrição, eles tendem a ter doenças articulares, como a displasia coxofemoral, a luxação patelar, por consequência também, às vezes, da displasia coxofemoral, e as displasias de cotovelo tendem a ter. A gente também observa que alguns pacientes, como os DASH, que são pacientes que são achatadinho. Exatamente. Eles têm uma conformação anatômica diferente. Então, por exemplo, a gente é comum ver em alguns bulldogs também alterações de aprumos, né? Esses pacientes, eles têm também, assim como o DASH, alguns problemas de aprumos que também influenciam em problemas em cervical, em coluna, até porque o tamanho dos membros torácicos e pélvicos é desproporcional ao tamanho da cavidade torácica e abdominal. Então, um paciente com um grande abdômen, um grande tórax e com os membros curtos, eles acabam... Sobrepeso. Exatamente. Então, tem a questão da genética, né? E a questão dos próprios pacientes. Outra coisa que também é comum em pacientes felinos são as fraturas de cabeça de fêmur.
que é as fraturas em colo femoral. Em felino? Em felino, pelo fato do felino ter a característica de andar, pular, subir em diversos locais. Então, na minha rotina, uma fratura muito comum, tirando os traumas, é a fratura de colo femoral, que é a fratura da cabeça do fêmur em felinos. Isso, porque eles têm, principalmente os que têm acesso à rua. Os gatinhos que têm acesso à rua, eles têm essa característica de pular o muro, subir na casa. Então, isso pode levar a uma fratura na cabeça do fêmur. Apesar de que a gente tem aquilo que o gato tem 7 vidas, que ele é resistente, mas o trauma de um local alto, ou esse paciente pulando de um local alto, tanto ele pode fraturar a cabeça do fêmur, quanto ele pode luxar. O luxação é diferente da fratura nessa parte. Então, luxou, saiu do lugar. Fraturou, realmente houve uma remoção do fragmento daquele local. Então, é mais ou menos isso. E eu fico imaginando assim, né? Um gatinho desse, que uma vez a gente teve um episódio, inclusive até pouco tempo, acho que o gato ele pulou do 22º andar. Isso, foi nosso paciente. E ele só quebrou... Ele não teve nenhuma fratura. Ele teve uma fratura em osso zigomático, que não era passível de cirurgia, mas o que foi que levou... A única coisa que ele teve de alteração foi o globo ocular, que teve que ser removido porque a pressão intraocular foi tão alta que o olho dele, só um dos olhinhos prolapsou. Então, aí a doutora Késia, que é a nossa especialista em oftalmologia, fez a cirurgia e hoje ela vive super bem. Eu do fico 23º andar. Né? E o que é que você diria para esses tutores de métodos ou o que eles podem fazer para que... se previna esses problemas ortopédicos, por exemplo, nos animais de grande porte, de médio e nos felinos? Pronto. De início, eu vou partir logo com a questão da observação. Então, sempre mesmo orientação, nenhum cão deve ter acesso à rua sem estar utilizando guia. Mesmo os cães que são adestrados, eles têm que estar utilizando guia de pequeno, de médio ou de grande porte, porque nós conseguimos ter o discernimento sobre regras de trânsito e os nossos animalzinhos não. É verdade. Certo? Os felinos, eles devem sempre ser transportados em caixa de transporte. Então, isso já evita que esse paciente tenha acesso à rua. Além de que a gente também preconiza para os gatinhos as casas serem teladas, para que esses animais não tenham acesso à rua. Isso aí eu já excluo a parte de traumas e impactos, né? Questão de, ao longo prazo, de características que eu preciso observar no meu cão e cuidar para que meu cão ou meu gato não tenham afecções ortopédicas. O peso. Todo paciente que você vai ofertar ração, você deve olhar na especificação da ração o volume diário. E se você gosta de dar em fracionações, você tem que especificar a quantidade por frações. Então, se o paciente tem que comer 250 gramas diárias, ele não vai comer 4 porções de 250 gramas. Você vai fracionar a ração em 250 gramas. Porque a gente ainda tem aquela questão cultural mesmo de alimentar o cão uma vez ao dia com aquele volume X, ou os gatinhos passar o dia todo com um gato com um pote sempre cheio de ração. E isso é muito ruim. Então, a gente sabe que hoje o sobrepeso, ele é altamente influente na displasia coxofemoral, na luxação de patela e em diversas outras doenças que podem levar, por exemplo, a um câncer, que hoje a gente trata, os ortopedistas, do osteossarcoma, que são os cânceres ósseos, né? Então, a gente sabe que os alimentos de baixa qualidade também podem influenciar no crescimento de cânceres, né? Outra coisa também que a gente pode pensar na parte ortopédica sobre cães e gatos é características de dentro do habitat dele. Então, se a nossa casa tem escada, se a nossa casa tem locais que eles possam subir, a gente tem que fazer maneiras físicas, exatamente, para que esse paciente não tenha acesso a essas características que vão fazer com que ele possa ter uma lesão, né? É a integração do pet
a casa, né? Exatamente, ele faz parte da família. Então, se você tem uma escada, pensar em fazer uma barreira física para que esse paciente não fique subindo e descendo a escada. Sempre. Porque aquele movimento repetitivo pode levar... Desgastar. Exatamente, a um desgaste da articulação coxo-femoral. Então, isso é o mais comum. Outra coisa que também a gente trabalha muito com dentro da rotina na ortopedia são com relação ao piso. Pacientes que têm sobrepeso e que a casa tem um piso de porcelanato ou de algum tipo de estrutura que faz com que esse piso fique mais derrapante, a gente fala com o tutor para arrumar aqueles tatames, arrumar alguma forma ou tapete para melhorar a abrasão do contato da patinha do animal com o solo e assim o paciente não ficar escorregando os membros e ocasionar lesões de aprumo. Para animais também, acho que mais eufóricos, né? Sim. Que correm muito, que se Sim. deslocam muito. Que sobe, Principalmente desce, filhote. sofá. Com certeza. E assim, o filhote, as escolhas que o filhote vai tomar vão ter ação durante toda a vida desse cão. Então, se ele é um filhote muito elétrico, que fica subindo e descendo escada, vai chegar algum momento que a conta não vai bater. Então, a articulação vai se sobrecarregar. Com certeza. Na sua rotina, quais são os principais casos que você atende? Qual é, tipo assim, Charlie, 50% é atropelamento ou você falou que gosta de trabalhar muito preventivo, mas eu acho que esse ainda deve ser o seu menor percentual. Sim, né? sim. Realmente hoje eles me chamam de chama-bucho, porque realmente a minha rotina hoje são pacientes traumatizados, politraumatizados. Realmente hoje a minha carga de ortopédica são de pacientes realmente traumatizados. Mas a gente tem bastante pacientes que têm graus graves de displasia coxo-femoral, no qual hoje nós temos algumas técnicas ortopédicas que são utilizadas para o tratamento cirúrgico ou para o tratamento clínico, né? Então, existem pacientes que estão com um grau de severidade muito mais alto, que a gente parte para remoção da cabeça do fêmur, ou existe também hoje a prótese total femoral. É uma realidade mais um pouco fora. Então já usa. Já se usa, é uma técnica que é utilizada bastante fora do Nordeste e que está sendo agregada ao Nordeste agora. Primeiro, por conta da anatomia. Alguns cães que estão sendo feitos hoje são cães realmente de grande porte, como, por exemplo, o Labrador, o Golden. Eles têm tido um bom sucesso na prótese total coxo-femoral. Isso é um tratamento cirúrgico para a displasia coxo-femoral. Outro fator também que a gente observa dentro do atendimento clínico ortopédico são os defeitos de aprumo, que são pacientes que têm as perninhas tortinhas ou para dentro ou para fora. Esses defeitos de aprumo, geralmente o tratamento é cirúrgico. Se faz uma técnica que vai alinhar a estrutura anatômica que está desalinhada, geralmente é patela ou a tíbia. É genético? Ou genético, ou por questão de uma consequência da displasia coxo-femoral. Entendi. Certo? Pode ser a luxação de patela, também pode ser por questão que a gente fala de genético, que é consanguinidade, quando parentes têm... hoje se fazem muitas cruzas e os cães podem ter, entre cruzas, essa consanguinidade que faz com que o paciente tenha predisposição. E outra coisa dos defeitos de aprumo é porque nós estamos criando mais raças como o Bulldog, o Dash, que já tem, e eles estão procurando o ortopedista antes que o paciente tenha sequelas do defeito de aprumo. Então, a gente consegue intervir cirurgicamente num paciente jovem para dar sobrevida para ele sem lesões ortopédicas. Né? Outras também características ortopédicas que a gente vê são os pacientes que têm displasia de cotovelo. Por exemplo, o Bulldog inglês, que é um animal que tem um grande potencial de proteína na região torácica. Então, ele é um animal bem robusto na região torácica. Então, aparece mais. E o Bulldog inglês está sendo é uma raça que está sendo introduzida também bastante aqui no Nordeste. As pessoas criam bastante o Bulldog inglês. Então, é um tipo de paciente que tem a displasia de cotovelo, né? E
o pincher, para mim, É o campeão. é o meu campeão. Então, eu confesso que todo dia é um preto, um verde, um vermelho, geralmente com fratura de radiuna, que é o bracinho, porque... Frente. Isso, o bracinho, o membro torácico, porque pula do sofá, Da pula da cama. cama, né? Eu também já peguei alguns pacientes aqui na PS4, que é do Meirelles, que é muito importante também, até acender o alerta, da questão do elevador. Ou quando você vai passear com um animalzinho, uma tutora Eufórico. prendeu a guia no elevador e subiu o elevador com o animal. E então houve uma luxação do húmero. Então a articulação húmero-radionar se desligou. Então foi necessário fazer uma Procedimento sedação, um procedimento realinhar a articulação. Então esses traumas domésticos de dentro de casa mesmo é o que tem aparecido É o que bastante. é engraçado, né? Às vezes a gente acha que dentro de casa é onde vai ter as menores ocorrências, mas como tem acidente doméstico com pet também, Sim, né? sim. E vem até um alerta para que a gente realmente tenha essa consciência de que quando a gente coloca um pet dentro de casa, ele passa a ser um integrante, um membro da família, é necessário que toda a casa ela se organize para o recebimento do pet, para que se evite esse tipo de problema. Porque acaba que o que a gente percebe é que, pela falta de experiência mesmo, né? Comete um erro desse, o tutor fica assim, totalmente abalado. Eles sempre se sentem culpados. Culpados, A nossa exatamente. função é tentar Acalmar. orientá-los e acalmá-los e explicar que isso foi uma intercorrência, que a gente está lá para tentar resolver essa situação e tentar modificar a situação para que eles tenham como alerta e não como Exatamente. ficar com aquilo de que achar que a culpa é deles. As consequências das coisas que acontecem na vida, a gente vai aprendendo. Então, a consequência disso, por exemplo, no caso do elevador, vai ser a atenção. Então, a atenção agora é redobrada, né? Para que esse paciente não tenha mais esse tipo de acontecimento. Em caso de pacientes com alguma anomalia crônica, como que você faz? Existe não posso chamar de preventivo, mas um tratamento paliativo, digamos assim? Sim. Hoje a ortopedia tem o auxílio de algumas outras áreas que influenciam no tratamento do paciente. Nem tudo da ortopedia é tratamento cirúrgico, certo? E existe também a escolha do tutor, né? No final, a decisão tem que ser do tutor. Então, existem doenças como, por exemplo, a displasia coxo-femoral. Em alguns graus ou algumas idades, os tutores optam por não operar. Porque tem medo da cirurgia. Eu sempre converso. Da recuperação. Isso. Eu sempre converso. Os idosos também podem passar por cirurgia. Mas se ainda assim a decisão do tutor for de optar por não operar, eu tenho que tentar entender, eu tenho que me planejar um tratamento clínico que eu consiga sanar atender aquela característica do paciente. Então, hoje nós temos a utilização da fisioterapia para o controle de dor, né? Hoje nós temos a utilização da hidroterapia para melhorar a movimentação e a articulação. Hoje nós temos a utilização da acupuntura para melhorar o quadro clínico de pacientes com dores crônicas, né? Então, existem patologias que a gente consegue chegar junto nisso. E a gente trabalha também dentro da ortopedia com a utilização de células-troncos, que vão agir dentro do tratamento daquele paciente que opta por não fazer cirurgia. Na verdade, o tutor opta por não fazer cirurgia, né? Então, a gente precisa ter um conhecimento de terapias alternativas para se essa for a opção. Agora, se tem uma fratura patológica aí, não. Aí, mesmo que o paciente seja idoso, tem que partir para a cirurgia, né? Mesmo que ele não queira, a minha função é orientar.
Então, nesse caso, a fisioterapia ela age como uma medicina complementar, uma área da medicina que é complementar no exercício da ortopedia, não é isso? Fora a fisioterapia, qual é uma outra especialidade do qual você demanda muito para associar esses tratamentos ortopédicos? Pronto, hoje duas especialidades também trabalham bastante comigo. Uma é a nutrição, né? Imaginei. E eu trabalho bastante hoje com pacientes idosos que têm sobrepeso e que têm alto grau de displasia e que precisam, na verdade, de um controle alimentar inicialmente, perder peso, para poder conseguir a gente optar ou por um tratamento clínico ou cirúrgico. E às vezes o tratamento realmente clínico é uma boa nutricionista, né? Outra área que também está envolvida com a gente é a parte da endocrinologia. Imaginei. Existem desordens ortopédicas que podem ser diagnosticadas ou sanadas que vêm de origem endócrina. Então, às vezes é importante você chegar junto com a endocrinologia e a ortopedia, porque o paciente tem um hipotireoidismo e ele está com um problema de articulação por conta do hipotireoidismo. De outras Né? deficiências. De outras deficiências. Outra área que também ainda chega junto com a gente é a oncologia. Porque hoje nós temos diversos diagnósticos de câncer ósseos. Então, quando o paciente chega para mim, que ele tem o diagnóstico de um osteosarcoma, eu preciso já conversar com esse tutor que o meu trabalho ele vai chegar até o momento e que posteriormente o acompanhamento desse paciente será com o oncologista. Então eu vou agir sobre aquele determinado câncer, vou ver se tem necessidade de fazer uma amputação ou uma eletroquimioterapia e aí partindo disso, da regressão do câncer ou da resolução, o acompanhamento é com o oncologista. Dentro da ortopedia, por exemplo, eu vejo que hoje na medicina humana tem muito assim, né? É cotovelo, então é um exame específico, é joelho, é outro exame específico. Hoje, dentro da medicina veterinária, isso já é uma realidade, você já trabalha, Sim. não falo só da questão cirúrgica, né? Sim, Lógico, sim. isso é De o joelho, eu diagnóstico. falo na questão do diagnóstico, de prognóstico, de recuperação. Sim, sim. Hoje, a radiografia para a gente é padrão ouro, né? Então, para um ortopedista, ele ama uma radiografia, né? Mas hoje, inclusive na PET Sanos, nós temos a parte de ultrassonografia articular, que ela auxilia. Isso é muito legal. Muito importante. Existem estruturas que eu não consigo visualizar na radiografia, Certo. mas que eu consigo ter um parâmetro na ultrassonografia de articulação. Então, hoje nós temos técnicos responsáveis pelo setor de imagem que fazem a ultrassom de articulação, certo? Outra parte também que é muito importante, que graças a Deus nós temos a disponibilidade, é a tomografia computadorizada. Ela também pode entrar como Auxilia. demais, principalmente em casos de coluna, né, que são as hérnias que a gente tem, isso é também outro mundo, já envolve também um pouco da neurologia, mas é o ortopedista que acaba sendo o cirurgião desses quadros. E a gente também tem a parte da fisioterapia, que ela também auxilia no diagnóstico. Então, muito do paciente se o paciente, você não tem um diagnóstico fechado, mas você tem uma suspeita clínica e você encaminha para o fisioterapeuta e ele tem uma melhora clínica, você fechou o diagnóstico através do tratamento clínico. Fisioterapia também auxilia no diagnóstico. Deixa eu te fazer uma pergunta, já para a gente caminhar aqui para encerrar. O antes, a prevenção, a questão do diagnóstico, a necessidade da cirurgia e o pós-cirurgia. Dentro desses 4 pontos, onde você encontra mais ou dificuldade ou resistência, ou mais atenção? Realmente é no pós-operatório. Assim, quando, para nós que temos o conhecimento científico, optamos por uma cirurgia, aquilo é fácil, porque nós estudamos e estamos capacitados a fazer aquela técnica. Então, a gente está preparado.
Agora, o pós-operatório É complicado, é o né? complicado. Então, assim, é muito comum. Eu vou falar da minha rotina como ortopedista. Um paciente chegar com fratura no bracinho esquerdo de radiúna, operamos a radiúna esquerda, 2 dias depois ele chega com a direita quebrada, porque falta um pouco de cuidado naquele pós-operatório, porque eles não têm o discernimento de que eles precisam de um pós-cirúrgico adequado. Outra questão muito comum do meu pós-operatório é o uso do colar elisabetano. Ah, isso é. Muito, É infelizmente. E verdade. no meu caso, É diferente essencial. é demais, porque pode levar a uma amputação. Então, se o paciente ele não utiliza o colar elisabetano e começa a lamber os pontos, ele pode causar uma osteomielite. Se infecção de pele é difícil de tratar, vocês não têm Imagine de ideia de osso. osso. E num pet. Exatamente. Então, assim, os casos de fraturas que evoluem para amputação estão ligados ao tratamento pós-operatório, né? Outro fator que a gente vê de pós-operatório é ainda que eu ainda sinto um pouco de dificuldade com os tutores é implementar realmente a fisioterapia pós-operatória, tanto para a cicatrização da incisão cirúrgica, Total. quanto para melhorar a aptidão motora daquele paciente. Então, se ele está com a fratura, ele está um bom tempo com uma atrofia muscular naquele membro. Ele precisa da fisioterapia para reabilitar aquela estrutura que está diminuída, né? Aquela musculatura que está fria, que não está agindo. Então, eu sinto ainda um pouco de dificuldade, eles ficam relutantes por conta do fisioterapeuta não ser ainda uma realidade o tempo todo. Mas nós trabalhamos para que isso seja diferente, né? E realmente com os medicamentos, né? Por exemplo, um gato com fratura é difícil. É. Às vezes, conseguir administrar os medicamentos para o animal que sente dor é difícil. Então, eu tenho alguns casos de infecção pós-operatória, não porque não usou colar, mas porque não fez o uso devido do antibiótico pós-operatório. Nesse caso, o pós-operatório ele depende muito, e eu acho que quase que 70% do sucesso do pós-operatório depende muito do tutor, Sim, né? sim. Demanda muito dele. Eu acho que é onde você encontra a maior resistência, até porque quando você começa a passar toda essa parte do pós-operatório, muitos até desistem, Sim. né, do É. tratamento da cirurgia e optam por ficar com o tratamento paliativo. A minha receita de ortopedia pós-operatória sempre termina com repouso absoluto. Então, assim, faz muito, muito, muito parte da evolução pós-operatória esse cuidado. O paciente que operou, ele está fragilizado, só que ele não tem esse discernimento. Então, até mesmo o valor, as cirurgias ortopédicas, ela tem um valor agregado. Então, é um valor que foi investido pelo tutor. Eu estou tentando trabalhar com isso, com essa parte, para ver se pega no bolso e ele entende. Mas, para mim, o que vale mais realmente é a qualidade. Recuperação. Exatamente. Não tem nada melhor do que um paciente ortopédico que chegou com a fratura, certeza. se recuperou, volta andando. É o que a gente trabalha, né? Para tentar voltar a habilidade motora daquele membro. E eu acho que, pelo menos na nossa rotina, eu que fico hoje muito com essa parte de atendimento, fico ali mais perto do cliente, dentre as nossas especialidades, é aquela que o tutor ele se sente totalmente inserido no processo, Sim. né? Porque nos outros tratamentos, existe, lógico, a questão do cuidado, do dar aquele remedinho, ser pontual, mas o caso do ortopédico, ele demanda muito da presença do tutor, dessa linha de comando, de manter... Por quê? Porque eu percebo que o pet, ele precisa também de muito mais atenção, de muito mais carinho, então é um processo ali de que ele precisa também ser compreendido, porque ele não sabe, né? Então... É essencial a presença do tutor nesse momento. Eu percebo que quando dá certo, tem aquele senso também de participação. E o limiar de dor, porque a questão ortopédica mexe muito com a dor. Então, É verdade. O tutor sente desespera mais também. isso, o tutor sente mais, e é uma questão cultural também. É verdade. A questão de ortopedia em si, tanto na área humana quanto na área veterinária. Por exemplo, uma especialidade pouco procurada.
Não são todos os médicos veterinários que têm o interesse, porque realmente é hardcore, é uma coisa bem difícil. Mas o que a gente pode pensar? Que se o tratamento cirúrgico, que é a parte mais tecnicamente difícil, foi efetivo, e se o tutor seguir as orientações pós-operatórias, o sucesso é um só, né? Então, o que vai levar mais é isso. Então, por que o tutor também, o tutor ortopédico está inserido muito? Porque ele vê evolução. Então, é diferente de uma virose que o paciente fica internado Exatamente. do que um ortopédico que o meu cachorro nem andava. Agora ele está andando. Então, esse contato realmente é bem legal e mais Ele ativo. ensina o pet, né, a andar de novo, ele Sim, participa sim. desse processo. Exatamente, É, exatamente. é muito gratificante, de Bem legal, bem verdade. legal. E no caso que a gente também trabalha muito com questão de trauma, dessa questão quando é um acidente, quando o próprio tutor, ele, de uma certa forma, ocasionou aquela situação, também se sente muito culpado, então ele também se sente muito participativo ao processo. Também no caso de resgate, né, que a gente recebe muito animais que Sim. estão na rua, maltratados, com membros quebrados, aí pela aquela sensibilidade, então ele também se sente muito participativo nesse processo. Sim. E eu percebo assim, tem toda essa questão, além de gerar esse vínculo entre o pet e o tutor, tem também a questão do custo, que também é uma especialidade, em que o custo, né, as cirurgias são mais onerosas. E eu queria que você dissesse agora, por exemplo, de tantos pontos e de tantos fatores, qual é a sua maior dificuldade? Hoje, realmente, a minha maior dificuldade é a conscientização dos Certo, tutores para que eles não deixem os pacientes ter acesso à rua. Hoje é o que eu trabalho é com a prevenção. certo. Então, o cão ele deve sair sempre com supervisão e o gatinho ele deve estar sempre na caixa de transporte. Uhum. Realmente, e as telas, principalmente. Essa é se o paciente vier para mim para uma consulta de rotina, eu acho muito melhor do que ele vir para uma consulta de avaliação cirúrgica, Com certeza. porque eu fico pensando no todo, em todo o processo, como vai ser em casa, eu já penso no pior. Quando eu vou marcar uma cirurgia ortopédica, eu já penso no pior. Eu Uhum. já trabalho no que eu posso fazer se o tratamento não for efetivo. Então, a minha dificuldade maior é essa. E realmente com o valor bruto, tanto do material, né, que a parte ortopédica requer materiais que têm um valor agregado, quanto dos medicamentos. Uhum. Porque a gente sabe que hoje medicamentos para dor, os É opioides, eles têm um verdade. alto custo. E pacientes, por exemplo, com dor crônica, eles precisam tomar Uhum. medicamento para dor com uso contínuo, como, por exemplo, a gabapentina. Eles tomam por muito tempo. Outro fator que também pesa no bolso são as vitaminas. Uma coisa é um ferro para melhorar uma erliquiose, uma vitamina, um ferro é bem mais barato do que o ômega 3, que é uma vitamina comum na minha rotina. A condroitina, a glucosamina, que são outras vitaminas, elas têm um valor agregado maior. E Uhum. querendo ou não, é uma vitamina extremamente importante para o paciente ortopédico. E eu acho que no decorrer do ciclo de vida do pet, é algo que é quase impossível ele não precisar. É quase Porque vai chegando inevitável. naquela fase adulta, a fase da velhice, então é natural que ele precise aderir à sua parte de nutrição mesmo, essas vitaminas, Sim, esses remédios isso, que fortalecem a isso. estrutura óssea. É, os principais são as proteínas que vão agir Uhum, dentro das também alimenta tudo, articulações, né? Uma né? coisa liga a outra. Isso, né? E aí volta para a parte também da nutrição, mais uma vez. Uhum. O alimento de qualidade vai fortificar esse paciente e diminuir a quantidade de lesões ortopédicas. E para finalizar, doutor João Paulo, o que é que 3 pontos que você diria assim, hoje, né, nesse episódio, se você pudesse, resumir de tudo isso que a gente conversou, o que é que você consideraria de mais importante em relação à saúde do pet? Desde filhote até até a idade, até a velhice, até a idade adulta, o que é que você diria para quem está nos assistindo? Pronto. Quais são os 3
as 3 sugestões, as 3 dicas top mais. Para mim, o inicial é a prevenção. Certo. Trabalhar com prevenção, trabalhar com diagnóstico preventivo é a melhor parte para você se mapear e se preparar para você conseguir agir. A prevenção. A segunda seria o controle nutricional. Procurar sempre utilizar rações de pacote fechado, nunca comprar rações de pacote aberto, ver a característica nutricional e a especificidade da ração e procurar utilizar o volume correto de ração para o seu animal não ter sobrepeso. E outra coisa é, de forma geral, o manejo interno da sua casa. Procurar ter características que vão melhorar a mobilidade do seu animal em casa. Então, se você cria um gatinho, fazer enriquecimento ambiental, telar a casa, tentar procurar características que vão melhorar a interação do seu animal com as coisas de dentro de casa. E para os cães, a questão realmente é de ter atividades físicas constantes para que esses animais não entrem no ócio e acabam também com sobrepeso fazendo isso. Além da questão do piso, que eu acho que é essencial. Se atentar ao piso que o paciente, que o cãozinho tem acesso. Eu acho que é isso. Muito bom. E aonde a gente encontra o Dr. João Paulo? Então, nós estamos diariamente na unidade Meireles, com atendimento ortopédico e na parte de intensivismo. Nós também temos um grande trabalho na Maraponga, na unidade da Maraponga. A gente também trabalha lá com a parte de especialidade ortopédica e na parte de intensivismo. Então, qualquer dúvida, entrar em contato com as meninas da recepção, que eu estou sempre lá na Maraponga e no Meireles. Muito obrigada pela sua participação, uma aula, né, para você que está nos assistindo sobre ortopedia veterinária. Acesse aqui os nossos outros episódios, curte, comenta, compartilha e em breve nós estaremos aqui com um novo episódio e mais conteúdo e conhecimento para você. Muito obrigada e até a próxima.